Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Então eu sou a professora Bruna do canal Contação de Aulas. Antes de tudo, eu quero pedir para você que está assistindo o vídeo aí, não deixar de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Também não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo de hoje e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda muito a professora aqui, tá? E nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu realizei uma atividade aí com os meus alunos em tempo aí de pandemia, em que eles estão em casa, com o gráfico. Então, como eu fiz um gráfico com os meus alunos com o tema lixo, aí utilizando os materiais reciclados, né? O papel, o plástico e um material orgânico. Então, eu vou estar deixando para vocês aqui a foto de como eu fiz aqui em casa o gráfico do lixo para estar explicando para os meus alunos no vídeo como eles deveriam fazer. Então, primeiro, eu acho bacana o professor estar contextualizando, falando aí um pouquinho sobre a importância, né, da gente separar o lixo, fazer essa separação correta, né, a importância para não poluir o meio ambiente. Então, que todo mundo tem que fazer isso na sua casa. Aí eu pedi para os alunos separarem, então, na casa deles, alguns lixos. Eles iriam fazer a coleta de lixos feitos de plástico e lixos feitos de papel. E também pedi para eles deixarem separadinho um lixo orgânico, que são as cascas de ovos. Então, eu pedi para eles separarem para uma próxima atividade. Então, lembrando, eu utilizei essa prática pedagógica para as disciplinas de língua portuguesa, matemática e ciências. Ciências, onde eu explorei ali a importância, né, da preservação do meio ambiente, a questão de não jogar o lixo, né, a questão de reciclar, né, de separar corretamente o lixo. Aí, de língua portuguesa, nós exploramos as letras. E de matemática, a gente fez aí a contagem dos lixos. Então, deixa eu explicar aí essa enrolação como eu fiz. Então, separado os lixos, as famílias aí com a criança, com o aluno, eles iam escolher alguns lixos ali. Eu pedi no mínimo aí uns 2 de cada, tá? 2 lixos de papel e 2 lixos de plástico. Então, vejam aí como eu fiz o meu. Então, eles deveriam pegar uma folha, uma cartolina, um papelão, qualquer assim coisa que eles pudessem estar colando o lixo, né? Conforme o tamanho do lixo que eles recolhessem. Eu também pedi assim aos pais, né, que fosse um lixo assim, não muito grande, né? Algo que pudesse ser colado. Ou pelo menos a parte de um lixo, que eles cortassem um pedaço para fazer essa demonstração, essa utilização ali no gráfico, né? Então, de um lado, seria escrito papel em cima ou embaixo, a organização ficaria a critério dos pais, né? Papel, e do outro lado do gráfico é plástico. Então aí seria feita a colagem do plástico na sua coluna e do papel na sua coluna. Depois disso, as crianças iriam ter que fazer a contagem de cada lixo. Contagem do lixo que eles escolheram e que eles colaram de papel, iriam escrever o número abaixo ou acima, conforme a organização. Mesma coisa para o outro lixo, para o plástico. Então, contava o papel, contava o plástico e colocava o número correspondente. Aí poderia ser trabalhado outras coisas também, né? Aí, qual que tem mais? É o papel ou o plástico? Se está igual, poderia ser explicado, né, o porquê é igual. O igual corresponde à mesma quantidade, ao mesmo número de lixos para cada um. Ou qual lixo que tem mais, qual lixo que tem menos, né? Aí fazer essa contagem, conversar aí sobre a criança, né, correspondente ali ao numeral. E também sobre as letrinhas, né, porque a gente escreve em cima ou abaixo de cada lixo no gráfico, se é papel ou se é plástico. Então, a escrita ali da palavra papel, a escrita da palavra plástico, nome de letra por letra. Lembrando que essa prática aí é para as crianças que estão em processo de alfabetização, aí aprendendo as letras, aprendendo os números, a questão de quantidades, o traçado das letras. Então, aí ficaria a critério realizar um trabalho. Aí, em seguida, em outra folha, seria escrita a palavra lixo. Então, em qualquer folha, alguém da família poderia escrever
conversando com a criança e quais as letras que a gente utiliza para escrever a palavra lixo. Então a letra L, a letra I, a letra X e a letra O, né? A letra O e a letra I, que são letras que são vogais, né? Aí ficaria a critério. Colar as cascas de ovo. Aí a gente estaria trabalhando também a coordenação motora, né? Para picar as casquinhas ali, para passar cola nas vogais I e O da palavra lixo e para colar as casquinhas de ovos ali naquela folha que teria aquelas letras. Poderia colar só nas vogais, como poderia colar em todas as palavras. Ficaria a critério, né? Então, e assim ficou. Aí eu vou deixar para vocês algumas atividades aqui. Como que ficaram atividades de alguns alunos, né? Ficou bem bacana, eu achei um trabalhinho assim que eu pude explorar de forma interdisciplinar, né? A disciplina de ciências, a disciplina de matemática, a disciplina de língua portuguesa. É bem bacana aí, que engloba bastantes assuntos. E essa atividade, ela cria um leque de possibilidades para o professor. O trabalho com o gráfico, a montagem do gráfico com os alunos, ele possibilita essa abrangência de temas a serem explorados. Então, assim, seria muito legal você trabalhar o gráfico em sala de aula com uma quantidade de alunos. Aí poderia você trabalhar com diferentes temas. Por exemplo, poderia trabalhar a alimentação, o alimento que mais gosta, a fruta que mais gosta. Seria criada uma votação com as crianças, né? E assim iria se fazendo o gráfico. Conforme fosse assim possível, conforme a criatividade do professor. Então é uma abrangência de temas, né? Então poderia ser colocado, por exemplo, trabalhar a alimentação, frutas. Poderia ser contemplado, né, em uma contextualização, um textinho, alguma história, alguma coisa. Aí a partir disso seria feito, né, poderia ser colocado as frutas, as crianças desenhariam as frutinhas ou o professor disponibilizaria figuras das frutas conforme critério, né? Tô dando só uma ideia extra aí. Aí seria feito, né, a votação em sala de aula para ver qual é a fruta preferida da turma ou qual que é a brincadeira preferida da turma. Poderia se escrever o nome da brincadeira preferida, né? Escolher algumas assim e fazer a votação. Então assim, é bem bacana para trabalhar em sala de aula, num contexto com todos os alunos. E você faria no mesmo esquema, né? Escrever quais são os itens de votação e daí fazer a contagem, né, de cada item, qual foi mais votado, qual foi o menos votado, que teve mais e menos votos. Então aí abrange muitos temas. Pode ser utilizado para trabalhar vários assuntos, vários temas, vários conteúdos, pode ser englobado em várias disciplinas, né? Aí como as crianças, a maioria, estão em casa ainda, pode ser feito com a família também. O professor pode dar um assunto que esteja trabalhando em sala para eles fazerem essa votação ali em casa com os pais, né? Para fazer uma votação sobre qualquer alimento favorito, qualquer tema aí que pudesse o professor, né, aí estar colocando o gráfico para ser utilizado. Eu gosto bastante porque abrange muitas coisas, como eu já mencionei, né? Pode ser trabalhado com vários temas e as crianças, elas têm esse contato, né, com mais votos, menos votos, né? Qual que é a preferência, o contato aí com várias coisas que podem ser trabalhadas a partir do gráfico, né? Pode-se criar vários assuntos para se trabalhar em casa ou se trabalhar na escola a partir da utilização de um gráfico. Então aí mais uma dica aí, uma atividade que eu fiz, que eu gosto, que eu indico fazer. Claro que vai da criatividade, do planejamento de cada professor. Eu utilizei com o tema lixo, mas pode ser utilizado com outros temas, outros assuntos. Depende aí do professor explorar, né? Mas o gráfico, a montagem de um gráfico, a questão da votação aí com os alunos é uma boa proposta para se trabalhar em sala de aula de forma interdisciplinar, que ficou uma atividade bem bacana que eu realizei com os alunos aí nesse período de aulas remotas. Eu acredito que ficou bem bacana. Então é isso para hoje, espero que tenham gostado aí do vídeo, quem sabe utilizar essa dica aí do gráfico, que é bem legal. Falo de novo, vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal Computação de Aulas, deixar uma curtida aí no vídeo e também ativar o sininho das notificações. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!